Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à aula da Bolsa Luiz. Eu não poderia dar outro nome a essa bolsa, que é uma bolsa que eu criei para trabalho. Então, eu sei que muita gente aí vende bolsa e boa parte do público que compra é um público que trabalha fora. Então, aqui foi pensada uma bolsa executiva mais moderna, atualizada, mais contemporânea. Aqui vocês vão ver que tem um espaço para computador, tá? Vou ensinar vocês a adaptarem o tamanho do computador que vocês quiserem. Aqui eu forrei, mostro também no vídeo. Aqui tem um bolsão que você pode colocar caderno, livro, você pode colocar mouse, carregador, o que você quiser, tá vendo? Ele ficou bem grandão. E eu fiquei muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem também. Bora lá? Bom, para fazer o corpo da bolsa, nós vamos utilizar o Antúrio 4, pode ser também o 5, não tem problema, porque eu vou passar a receita para vocês com medidas, tá? Se for o 4, eu utilizei aqui a agulha 4,5 para o 4 e utilizei também o fio 2 milímetros para fazer o bolso com a agulha 3,5, tá? Primeira coisa, vocês vão medir o computador de vocês, tá? Então, ó, vamos pegar aqui e ver quantos centímetros tem aqui. A gente vai tecer aqui na largura, então eu vou fazer o número de correntinhas correspondente ao tamanho do meu computador, mais uma carreira de repente, uma correntinha de repente, e vou subir o número de carreiras aqui da largura do computador, tá? Então vai depender do que de qual computador para qual computador você vai fazer essa bolsa. Se você trabalha com vendas, eu sugiro que você faça sempre no tamanho de notebook 14 polegadas, que eu deixei na apostila tudo bonitinho, posso colocar aqui também. O 14 polegadas é o mais comum deles, tá? Então, eu vou fazer o número de correntes que eu vou precisar para o comprimento do meu computador, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu sempre vou fazer uma correntinha ou duas a mais, né? E aí eu vou fazer um ponto baixo na segunda correntinha, um ponto baixo em cada corrente. Não precisa pegar na terceira alça, porque depois a gente vai contornar, tá? Pode pegar na alcinha normal e aí você vai fazer ponto baixo em cada corrente, tá? Simples assim. Acabou a carreira? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acabou a carreira aqui. Você vai fazer uma corrente para subir, que não vai valer como ponto baixo. Uma corrente para subir, vira e trabalha um ponto baixo para cada ponto baixo, tá? No meu caso, foram 38 correntinhas, então 38 pontos baixos em cada carreira. E foram 30 carreiras para dar o tamanho, o meu é um 13 polegadas, tá? E eu fiz 30 carreiras para dar o tamanho do computador direitinho, né? Para eu poder guardar direitinho. Quando você terminei o tamanho do computador. Você vai subir uma carreira, vai virar, vai trabalhar de novo. Então, a minha 31ª carreira foi assim. Trabalho tudo de novo. Um ponto baixo em cada ponto baixo, só que aí eu não vou parar, eu vou continuar e vou trabalhar os 4 lados do retângulo. Deixa eu pegar mais um pouquinho de fio aqui. Então, quando eu chegar aqui no último ponto, eu vou colocar 2 pontos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, no mesmo ponto eu faço o segundo. É como se eu fizesse um para essa lateral e um para essa. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada lateral de carreira, tá? E aqui, eu vou fazer de novo no cantinho 2 pontos baixos e vou dar toda a volta. Então, eu terei uma peça assim, ó. Então, aqui eu fiz 30 carreiras. E aqui eu fiz uma carreira em volta, tá vendo? Tem 2 pontinhos aqui no cantinho e um ponto baixo em cada lateral de carreira. Se você não tem tanta experiência com crochê, você pode contar quantas carreiras, no meu caso, 30. Então, eu tinha que ter 30 pontos referentes às 30 carreiras, tá? 30 pontos aqui,
38 aqui. Tem dois que vão ficar no mesmo lugarzinho, o 30º daqui e o primeiro daqui, né? Então, 38 aqui, 30 aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer 2 peças dessas, tá? 2 peças para construção da bolsa. O que a gente vai fazer diferente aqui é como a gente vai costurar, porque eu vou costurar assim, a nossa bolsa ela vai ficar mais comprida do que larga, tá? Então, o computador ele entra como se fosse um envelope aqui. Antes de você costurar, a gente vai ter que fazer o bolso, porque eu acho que é mais fácil costurar o bolso antes de montar a peça. Outra dica também, caso você queira forrar essa bolsa, não precisa porque ela tá fechadinha, mas caso você queira, vire aqui do avesso, corte um retângulo de tecido e já costura aqui nesse retângulo para que quando você unir as 2 partes, a sua bolsa já fique forradinha. Tá? Então, isso aqui a gente vai reservar por enquanto e eu vou pegar agora o meu fio 3 milímetros para eu fazer o bolso. O bolso, a gente vai fazer mais ou menos uns, acho que eu fiz 17, 18 centímetros. Qual que é a ideia? A ideia é que ele fique quase tão largo quanto a peça, tá? Que sobre aqui, ó, um dedo de cada lado, tá? Mas tem uma regrinha para esse ponto aqui. Tem que ser múltiplo de 8 mais 1. Como assim? Por exemplo, 16 é múltiplo de 8. Aí você põe 17 correntes. 24 é múltiplo de 8. Você põe 25 correntes. Para esse bolso aqui, eu pus 33 correntes. 32 é múltiplo de 8 mais 1, tá? Então, você vai fazer o número de correntes que forem suficientes para dar conta da largura da bolsa. Caso, por exemplo, ó, no meu caso, 33 dava um pouquinho a menos, mesmo com a carreirinha de ponto baixo, tá vendo, ó? O que eu fiz? Eu fiz uma segunda carreira de ponto baixo, contornando, para chegar na largura exata que eu queria, tá? Então, esse truquezinho também vocês podem usar. Aqui eu poderia ter 3 carreiras de contorno, se eu quisesse, tá? Não tem problema. Então, veja se 25 ou 33 correntes dão aí a largura que você precisa para o seu bolso. Aqui no caso eu vou fazer uma amostra, então eu vou fazer 17, que é 16 mais 1. Então, ó, aqui eu fiz 17, na quinta corrente a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 9 pontos altos, tá? Na mesma corrente. Vamos fazer 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, você vai pular 3 correntes, ó. Cuidado que essa daqui fica bem apertadinha, mas tem que contar ela. 1, 2, 3, faz um ponto baixo na quarta. Aí depois você pula mais 3. 1, 2, 3, faz 9 pontos altos novamente. Pulo as últimas 3, faço um ponto baixo na última corrente. Agora, vamos subir 3 correntes e a gente vai fazer 4 pontos altos fechados juntos, ó. Então, eu dou a laçada, coloco no primeiro ponto, volto, tiro 2, não termino o ponto, deixo ele na agulha. Faço a mesma coisa nos próximos 2, ó. Perdão, nos próximos 3, né? Porque são 4 a todo. 3, 4. 4 e mais a laçadinha de início, né? Então, tenho 5 laçadas na agulha. Pego o fio do novelo, tiro todas, tá? Fecho o ponto com uma corrente. Agora, eu faço mais 3 correntes, faço um ponto baixo no próximo ponto alto, que não, por acaso, é o 5º ponto alto do grupinho, tá? Agora, eu faço 3 correntes. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos fechados juntos. Eu vou pegar esses 4 últimos,
vou pegar o ponto baixo e vou pegar os 4 primeiros desse leque. Então, ó, eu fico com 10 laçadas na agulha. Pego o fio do novelo e passo por dentro de todas, fecho o ponto, faço 3 correntes, 2, 3, 1 ponto baixo no próximo ponto alto. Faço 3, 2, 3 correntes e vou terminar com 5 pontos altos fechados juntos. Vou pegar os últimos 4 desse leque e vou pegar a correntinha que eu fiz para subir a primeira carreira aqui. Lembra que eu falei que é um múltiplo de 8 mais 1? Esse mais 1 é a que a gente fez para subir. 2, 3, opa! 5 mais a laçadinha, né? 6. Então, passo por dentro de todas e fecho. Então, a segunda carreira está pronta. Não se preocupe que depois aqui vai ficar retinho. Então, vamos lá. Terceira carreira, eu vou subir 3 correntes. Lembrando que a gente já fez uma para fechar o ponto, né? Eu viro. E aí, a gente vai fazer mais nessa cabecinha dos 5 pontos fechados juntos, nós vamos fazer 4 pontos altos. Porque a gente já tem as 3 correntes como primeiro, né? Nós vamos fazer, então, mais 4. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo sobre ponto baixo. E aí, vamos fazer 9 pontos na cabeça desses 9 fechados juntos. A gente faz 9 pontos altos no mesmo lugar. Sempre a gente vai trabalhar uma carreira em que a gente vai fazer esse mega leque aqui de 9 pontos e uma carreira que a gente vai fazer os pontos fechados juntos. Ponto baixo sobre ponto baixo, 5 pontos altos na cabeça desses 5 fechados juntos. Ele tá ficando assim. Quarta carreira, 4 correntes. E aí, a gente vai fazer 9 pontos fechados juntos, ó. Esses 4 aqui, o baixo e esses 4 aqui. Nunca a gente vai fazer fechados juntos os 9 do mesmo leque. A gente sempre pega metade de um leque, o ponto baixo, e metade do outro, tá? Para dar simetria ao padrão. Fecho todos, fecho o ponto, faço 3, faço um ponto baixo, e aí vou fazer 3 correntes de novo e 9 pontos fechados juntos de novo. Ó, peguei então 4 de um leque, ponto baixo, 4 do outro, vão ficar as 3 correntinhas onde eu vou fazer o ponto baixo, ó. Passo por dentro de todas, uma corrente para fechar, mais 3, 2, 3, e aqui um ponto baixo na terceira corrente que a gente fez para subir, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente, viro aqui dentro, eu vou fazer 9 pontos altos. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo que vai ficar intercaladinho, ó. Um desse fechadinho no meio, e agora a gente vai fazer um desse nos cantinhos. Daí, dependendo do número de pontos que você colocar na sua receita,
você vai ter um tanto de bolotinhas dessa, ó, tá vendo? Dependendo do quanto você colocar de correntinhas. Então, é isso, ó, a gente vai fazer 9 aqui, vai fazer ponto baixo no ponto baixo, 9 aqui e ponto baixo no final, e eu já volto. Ó, chegando ao final, eu faço um ponto baixo na primeira, a gente fez 4 correntes para subir, eu faço aqui na primeira e fecho com ponto baixo, tá? E aí, você vai repetir a carreira 2 até a 5, até o tamanho desejado, tá? Aqui eu fiz 25,5, 26, eu acho, perdão, tá, eu tô contando com ponto baixo, não é para contar, 25 centímetros, tá? Depois que você finalizar, aliás, uma coisa, finalize numa carreira igual a 4, tá? Que ela tá retinha assim, ó. Aqui. Finalize aqui. Por quê? Porque aí você vai ter as correntinhas para se guiar melhor, tá? Lembrando que o número de correntes aqui tem que ser o mesmo de pontos aqui. Aí você vai fazer um ponto baixo em cada ponto desse, 2 no cantinho, tá? E aí, na lateral, gente, não tem muito, não tem muita regra, é meio intuitivo. Sempre lembrando que o ponto alto, normalmente, ele tem a altura de 2 pontos baixos. Então, aqui nesse ponto alto aqui, ó, eu faria um aqui e um aqui, tá? Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Você tem que tomar cuidado de quantos pontos você fez numa lateral. Então, aqui eu contei, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas aqui eu contei para que eu fizesse nessa lateral o mesmo número de pontos, tá? E 2 pontos nos cantinhos. Se você for fazer 2 carreiras de pontos baixos como eu fiz 2 pontos nos 2 do cantinho, tá? Na primeira carreira eu fiz 2 pontos no cantinho. Na segunda eu fiz 2 pontos no primeiro ponto do cantinho, 2 pontos no segundo ponto do cantinho, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar. Caso você tenha uma tag, é a hora de você já colocar, porque é mais fácil você costurar nesse momento. Você vai escolher um lado para ser o lado de cima, e eu teci assim, ó. Essa aqui foi minha última carreira, mas eu escolhi colocar assim o meu bolso. E aí, você vai posicionar aqui. Eu indico você começar a costura por aqui, porque aí você tem a linha da carreira para se localizar melhor, tá? E lembrando de deixar um pouquinho, um espacinho aqui, ó, porque o bolso ele não vai estar sempre vazio, ele vai estar cheio. Então, ó, aqui, por exemplo, seria nesta carreira aqui. Eu vou dar uma carreira de folga, eu vou colocar aqui, tá? Para que quando eu coloque alguma coisa no bolso, não deforme o meu crochê, tá bom? Então, aqui é alinhavo. Você vai fazer ou alinhavo ou o ponto atrás, né? Que é aquele que você coloca, agulha, volta atrás. Vou colocar uma agulha aqui para vocês verem. Ó, o ponto atrás, eu vou fazer sem esse aqui, só para vocês poderem enxergar, tá? O ponto atrás é aquele que você coloca a agulha aqui, volta atrás, volta aonde tinha colocado a primeira vez, volta e vai para o próximo ponto. Volta aqui e vai para o próximo ponto. Esse é chamado ponto atrás. Ele é mais interessante para fixar o bolso, na minha opinião, porque ele fica mais fechadinho do que alinhavo, tá? Aqui, ó. Você vai fazer isso. Só que você vai fazer pegando o bolsinho, né? Claro, aqui eu tô só mostrando para vocês como faz o ponto atrás, mas aí você pega e vai colocando aqui no pontinho, vai saindo lá, aí volta aqui, saindo da frente e assim sucessivamente. Gente, ó, tô costurando aqui o bolso e aí eu coloquei um estojo aqui, ó, para fazer um voluminho para eu ver direito exatamente onde eu quero que o bolso fique posicionado, tá? Outra dica importante, se você for colocar um forro como eu coloquei aqui, essa costura é melhor que você faça antes do forro. Por quê? Porque você vai ter arremate para fazer aqui, tá? Então, primeiro costura o bolso e depois costura o tecido se você for fazer o forro. Então, ó, finalizei. Agora eu vou passar por uns pontinhos aqui. Já passei por uns 4, vou passar mais 3 aqui.
E aí, eu já posso cortar e queimar aqui para arrematar. Como isso aqui não vai aparecer, eu deixei um pouco mais. Se fosse aparecer, eu ia deixar menos, ia puxar bastante aqui para esconder. Como não vai aparecer, eu vou queimar um pouco mais e garantir que isso não vai sair de forma alguma, tá? Tá arrematado. E aqui é a mesma coisa. O comecinho você faz a mesma coisa. Bom, com o bolso costurado, eu junto avesso com avesso, né, para fazer a costura. E aqui eu optei pela costura em crochê, tá? Peguei uma agulha maior, uma agulha 5 milímetros, porque eu usei 4,5 para tecer, né? Então, eu pego uma 5 e faço pontos baixíssimos, só pegando a alcinha de dentro do ponto, tá? Só essa alcinha aqui. Então, ó, aqui mais detalhes, só pegando a alcinha de baixo, eu vou costurar a lateral, o fundo e a outra lateral, tá? Sempre utilizando pontos baixíssimos. Quando você finalizar, aí você pega uma agulha de tapeçaria, esconde nos pontinhos, faz o mesmo processo que a gente fez em todas as partes das peças, tá? Esconde num pontinho e arremata com o isqueiro, tá? Aqui você tenta fazer o mais discreto possível porque ele vai estar na frente da peça, né? Como a gente já pôs o forro, ele vai estar mais aparente. Eu consigo passar ele para trás, mas ele vai estar aparente de qualquer forma, tá? Na parte de trás da bolsa. Então, você vai cortar bem rente e colocar aqui o isqueirinho para queimar essa ponta. Vocês viram que eu cortei rente, puxei, queimei, agora eu puxo de volta para ele entrar dentro dos pontinhos, ó. Pronto. Agora ele entrou, ficou perfeito. Tudo costurado, agora a gente vai colocar as argolas articuladas, tá? Que elas são ótimas porque elas são super fáceis de aplicar. Eu pulei aqui alguns pontinhos, uns 3 ou 4, e coloquei a argola, tá? Para eu conseguir colocar, eu tive que pôr a mão na frente para ficar um pouco mais fácil. Você vai pegar as duas partes da bolsa, tá? Tanto a frente quanto a parte de trás. Aí você passa e fica colocado assim. Nela você vai colocar a sua alça, olha como é prático. Coloquei a alça, vai fazer isso do outro lado. E aí, uma opção de enfeite, que é esse chaveiro maravilhoso que tá pronto lá na Van, um chaveiro de coração que eu coloquei aí, que é prático e lindo. E aí, a sua bolsa Luísa está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!